Então, o título da mensagem hoje é Seja como uma criança. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, nós iremos do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas aconteçam. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai de amor, Deus querido, eis aqui o teu povo, lavado e remido no teu sangue. Nós clamamos a ti, Senhor. Revela-nos a tua palavra. Ah, Deus, eu posso abrir a minha boca e proferi-la, mas só o Senhor pode levá-la aos corações. E que assim seja para a salvação, para a vida eterna, no nome de Jesus. Amém. Bom, o que é ser criança? O que é estar nessa fase da vida? Tem a primeira infância, a segunda infância, mas o que significa ser isso? Será que a gente que já passou aí dessa fase, estamos com a memória fresca de quando nós éramos criança? Ser criança é você enxergar todos os dias como o dia mais feliz da vida. Ser criança é acreditar piamente naquilo que o pai fala, naquilo que a mãe fala. Ser criança é acreditar que tudo é possível. É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco. Eu não sei se você se lembra da sua infância, mas eu quando vou buscar memórias da minha infância, eu não me lembro muito de coisas. Eu sei que minha família não era abastada, meu pai era caminhoneiro, minha mãe uma dona de casa, não nos faltava, mas eu me lembro da presença dos meus pais, eu me lembro do amor e do cuidado deles, e isso é uma lembrança que me traz alegria, paz, amor. A criança, nem tanto por aquilo que ela ganha, claro, criança ama ganhar presente, mas lá no fundo, tudo que uma criança quer é a presença daqueles que a amam. Então, ser como uma criança significa que a gente vai estar feliz e satisfeito com a presença do Pai, e isso é suficiente. O Pai gosta de presentear os filhos, claro, Ele nos ama. Nós que somos humanos, pecadores, amamos dar boas coisas e dar presentes aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial. Mas essa alegria genuína é pela presença, é por saber que Ele está conosco todos os dias. Isso é ser como criança. Ser como criança é tornar-se gigante diante dos obstáculos. Ser criança é fazer amigos antes de saber o nome deles. Até que você diga para uma criança que é impossível aquilo que ela pensa que quer ser, ela vai crer. Ela vai crer até o fim. Existe uma pureza nas crianças, que à medida que a gente vai convivendo neste mundo, essa pureza vai sendo retirada. Mas o que Jesus estava dizendo é: vocês não conseguirão
entrar no reino se não se converterem e se tornarem como uma criança. Isso significa que coisas acontecem no nosso coração e a gente deixa de ser aqueles adultos incrédulos, críticos, céticos, sabe, que põe a vida num mecanismo de técnicas que funcionam e que faz com que a vida se torne algo tão sem graça e tão pesado. Ser criança é tornar as coisas mais leves. Ah, como é bom aprender com a palavra, né? Ser criança é conseguir perdoar com mais facilidade do que brigar. Ser criança é exatamente ser verdadeiro. A criança, ela pode até tentar, mas ela não consegue disfarçar. Você quer saber se os pais chegam na igreja bem ou mal? É só se olhar para a criança. É só se olhar para os filhos. Às vezes chega a esposa, o marido de mão dada, acabou de ter uma trava de discussão, mas a criança não disfarça, ela é verdadeira. O que Jesus estava dizendo é isso. A gente precisa ser verdadeiro, porque essa verdade também liberta. É a verdade da palavra que nos liberta, mas também a verdade sobre nós, sobre a nossa identidade. Arrancando toda a raiz de hipocrisia, de falsidade. Ninguém aqui tem a ilusão de que somos perfeitos. Mas podemos ser como crianças para entrar no reino. E aqui a Bíblia vai nos dizer isso. Os discípulos, eles estavam ali preocupadíssimos com cadeiras de poder e de autoridade. Essa conversa que, quando Jesus pega uma criança e põe ali no centro para ensinar uma lição profunda, foi a partir do momento em que os discípulos estavam discutindo quem seria maior no reino. A mentalidade adulta. Quem será maior? Vou comparar, eu comparo minha casa, eu comparo meu carro, eu comparo minha roupa, eu comparo meu diploma, eu comparo. As crianças não. Elas aprendem com os adultos muitas vezes, né? Mas se preservarmos a pureza de uma criança, elas se amam na diversidade, elas se admiram nas suas diferenças. E é o que Jesus tem para nós. Jesus, com um gesto simples e profundo, ele ensinou que o reino de Deus é construído a partir de corações simples, puros e totalmente dependentes de Deus. Criança é um ser dependente, gente. Não sabe fazer nada sem os pais, nem pode. Senão, acidente doméstico, a gente tem que cuidar muito das nossas crianças. São totalmente dependentes de nós. E o que Jesus está dizendo para nós nesta noite, tudo o que você precisa é ser dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Talvez Deus tenha tirado os lugares onde você se segurava, em que você se sentia forte, corajoso, poderoso, em que você se sentia capacitada, em que você se sentia honrada, mas aí quando Deus tira tudo, o que sobra? Às vezes a gente acha que a nossa identidade é a nossa profissão, o nosso casamento, o nosso sobrenome, as nossas memórias. Se tirar tudo de você, como aconteceu com Jó, o que sobra? Sobra você. O filho amado de Deus, a filha amada do Pai. Sobra tudo, é você. A essência é em você, Cristo em vós, a esperança da glória, porque Deus nos fez para revelarmos a glória dele. Nós vamos crescendo e aprendendo a vida adulta e vamos achando que somos um monte de coisas. Mas tudo que nós precisamos aprender aqui é ser como criança. Jesus estava ensinando que o reino de Deus é construído a partir de pessoas que são dependentes de Deus. Jesus não está dizendo que é necessário voltar à infância natural. Por favor. Assim como ele falou, Nicodemos, você não está entendendo.
Quando ele falou, é necessário nascer de novo. Nicodemos falou, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe, mestre. Ele estava levando ao pé da letra, ele falou, não, nascer da água e do Espírito. Uma nova vida. E é essa vida que vai te fazer ter um coração puro, como o de uma criança. É nesse espírito que você vai dar passos de fé na direção do reino, na direção da glória. Porque tudo aqui é muito passageiro e é pequeno demais para preencher o que há dentro. Dentro de nós, Deus depositou a eternidade. E à medida que vivemos aqui e somos então usados por Deus e cumprimos o nosso propósito, haja o que houver, seja qual a tempestade que você está vivendo, se você entendeu que Deus está usando a sua vida, você não desanima, você não retrocede, você não morre no deserto. Ser como criança é saber perdoar com facilidade. E essa facilidade, ela vem porque as crianças não têm máscaras. Ela não guarda rancor. Ela não faz planos de vingança e nem alimenta mágoas. As máscaras que nós colocamos é para disfarçar o que está dentro. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. É um lugar onde há podridão de morte, restos mortais, mas por fora está branco, passou cal. Isso é o sepulcro caiado. Não precisa ter uma cara de que está tudo perfeito, só precisa ser verdadeiro. Não precisa parecer que está tudo no jeito. Todos nós temos os nossos espinhos na carne. Todos nós temos alguma história no passado que nós sabemos que foi o Senhor quem nos perdoou, mas muitas vezes o inimigo quer nos lembrar daquilo para nos envergonhar, para nos fazer desistir. Você só precisa ser verdadeiro. Você só precisa pedir perdão, Senhor. Eu quero mudar de vida. Eu quero começar de novo. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele já nos perdoou. Nós não precisamos fingir o que não somos uns para os outros, nós só precisamos ser bondosos. Nós não precisamos olhar para os outros esperando que sejam melhores do que nós, porque muitas vezes somos maleáveis com os nossos erros, mas muito rígidos com os erros alheios. Mas a palavra diz que é para fazer o contrário. Nós precisamos ser bons, compassivos. Compassivo quer dizer, olha para o outro com compaixão, com misericórdia. Deixa de ser aquela peneira fininha, que você enxerga o cisco de todo mundo, mas tem uma trave que parece que está oculta. Exatamente porque nós precisamos ser como crianças, é tornar-se gigante diante dos obstáculos. Pode parecer até um paradoxo, mas ser uma criança é viver o perdão do reflexo do amor de Deus. Você olha para uma criança, você vê Deus. Quinta-feira passada, a gente estava no Obed-Edom e nós estávamos falando sobre a criação. E aí, a gente estava meditando, você não tem que ficar falando para um bebezinho, cresce, cresce, fala com a criança, cresce, todo dia cresce, e orar para que ela cresça. A vida que Deus deu a ela vai fazê-la crescer, se desenvolver. Você só precisa guardar as emoções dela, ministrar a vida dela na palavra, para que ela cresça saudável, tanto no corpo quanto na alma. Mas ela vai crescer. Tudo que nós precisamos é ocupar o espaço para sermos aqueles que estão ensinando o que é certo. Porque é uma mente que está em desenvolvimento e vai aprender.
Agora, vai aprender o quê? Você tem tempo para ensinar? Você tem tempo para abençoar? Ou você coloca as coisas de Deus de uma forma tão rígida que a criança pensa, poxa, mas as propostas lá da escola, lá da rua, são muito mais legais do que dentro de casa e da igreja. Com a sabedoria do Espírito Santo, nós podemos ser como crianças com os nossos filhos. Ter tempo para brincar. Vemos hoje dias em que os pais andam tão cansados, sobrecarregados, que dentro de casa parece que é um general dando ordem a um exército. Um chefe dando ordem aos seus funcionários. Técnicas, psicologia, mas a palavra do Senhor está dizendo, é para ser como criança. Óbvio. Você precisa dar limites, ensinar princípios, mas tenha o tempo de desfrutar como crianças. Tornar-se mais parecido com criança. Essa criança acredita no impossível, ela acredita naquilo que o pai mesmo diz. E não duvide, você é um agente mesmo para a fé dos seus filhos. Você é um agente nas mãos de Deus para a fé, a alegria, o amor para o futuro dos seus filhos. O que é que você tem feito com isso? O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre uma forma diferente de infância, né? Porque quando Jesus nos chama a ser como criança, Ele está nos chamando a ter um coração simples, puro, a perdoar facilmente. Mas o apóstolo Paulo já vai falar de outra forma. Então, nós vamos trazer aí o paralelo. Vamos para a primeira carta aos Coríntios, 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aqui o apóstolo Paulo já está falando de uma espiritualidade infantil. Aqui ele já está falando sobre falta de maturidade, porque na nossa jornada cristã há um tempo devido para todas as coisas. E aqui ele está falando sobre o povo de Israel e a sua maturidade espiritual. Ele usa a figura de uma criança. Aqui você pode se perguntar, então eu devo ser ou não devo ser uma criança, pastora? A Bíblia jamais se contradiz, queridos. Por isso, é necessário contextualizar para compreender a mensagem. Sempre que você vai pensar, parece que eu vi falar o contrário em outro lugar. Igual aqui, né? Jesus fala para sermos como criança, para entrarmos no reino de Deus. E o apóstolo Paulo está falando, eu deixei as coisas de menino para entrar no reino de Deus. O contexto é diferente. O apóstolo Paulo já estava falando para uma igreja que não estava mais no culto racional. Meninice. A palavra deixa bem claro que Deus é Deus de ordem, de decência. E que o culto agradável a Deus é um culto racional, em que você sabe por que você vem à igreja. Para adorar a Deus, porque você precisa da palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. Claro, a Bíblia nos mostra em Pentecostes, o batismo no Espírito, uma revelação dos dons. Isso tudo é maravilhoso. Mas quando é usado por meninos, por aqueles que não têm maturidade espiritual, que não sabem usar os dons, precisam de uma correção. É o que o apóstolo Paulo estava falando. Os dons são maravilhosos, mas se for na atmosfera da meninice, perde-se o propósito. Então, por isso que Paulo advertia a igreja de Corinto a deixarem de ser meninos na fé, a abandonarem a infantilidade espiritual, a crescerem na compreensão das coisas do reino.
Sabe também uma outra forma de meninice? É quando você está sempre dependendo de alguém para se aproximar de Deus. Você passa a semana inteira sem ter um tempo com Deus, sem ter comunhão, sem ter adoração, leitura da Bíblia. Porque é só dentro da igreja, só lá quando tem lá o ministério de louvor, o pastor ou a pastora pregando. É como aquele povo lá no deserto, fala Deus com Moisés e Moisés fala conosco. Mas isso já acabou. Jesus rasgou o véu. Jesus acabou com isso. Hoje não existe outro mediador a não ser Cristo. E Cristo habita dentro de você. Todo aquele que crer em Jesus recebe o Santo Espírito, por meio do qual você pode se achegar ao Deus Todo-Poderoso, ao Santíssimo Lugar. Deixar as coisas de menino. Claro, nós andamos juntos. A caminhada cristã não é sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Um dia estaremos cada um face a face com Deus. Será você e Deus. Vai tirar tudo, vai sobrar só você, vai ser você e Deus. Mas aqui no mundo, Deus falou que é para vivermos em comunhão, para sermos conectados e ligados num corpo. E a partir disso, então, nós podemos receber do alto a instrução do Espírito. Agora, nós ajudamos uns aos outros a crescermos na fé. Vamos para a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Tem um homem à destra de Deus, intercedendo por nós. E ele se identifica com cada um de nós, porque somos humanos. De toda a criação, Deus nos escolheu como a obra-prima. Você é a obra-prima de Deus. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Jesus te ama no profundo. E Ele quer fazer tudo por você. Tudo o que você precisa. Qual o milagre que você precisa? O que é que você precisa? Qual a resposta de oração? Clama a Ele e Ele vai te ouvir. Se renda a Ele como uma criança. Porque Ele colocou as mãos em nós, Ele nos formou, Ele soprou dentro de nós o fôlego de vida. E Ele o tempo todo quer nos fazer compreender essas coisas, para vivermos a vontade dEle. Então, o apóstolo Paulo, ele estava advertindo a igreja de Corinto a deixarem de ser meninos na fé e a abandonarem a infantilidade espiritual. Contudo, esse deixar de ser menino, nada tem a ver com o ser como criança, que Jesus nos ensinou. Uma coisa é você amadurecer na fé, outra, bem diferente, é você perder a pureza, a confiança e o coração simples, que caracterizam os filhos de Deus. Olha lá a primeira carta aos Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Aqui o apóstolo Paulo dá uma clareada, porque também havia essa dúvida no meio da igreja em Corinto. Uai, é para ser criança ou não é para ser criança? Tem hora que fala isso comigo, tem hora que não fala. Mas aqui ele está dizendo, para o mal. Por que nós somos tão rápidos em nos posicionarmos como juízes, né, uns dos outros? As crianças não são assim. Nós não pagamos na mesma moeda. O que aqui está dizendo? Que com respeito ao mal, podemos dizer mágoa, ferida,
pensamentos que ficam rondando a sua mente, de conspirações, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o mais miserável de todos, o mal. Então, ser como criança, para você não se apegar ao mal, as crianças não se apegam ao que é mal. Nós temos essa instrução da palavra. A felicidade de uma criança, ela vai muito além de coisas e acontecimentos, mas a criança, ela tem uma felicidade genuína. E é isso que Deus quer encontrar na nossa vida. Não à toa, o Senhor diz que a alegria dele é a nossa força. Você está se sentindo fraco, desmotivado, com dificuldade de prosseguir? Receba da alegria de Deus. Para você basta a alegria dele, a alegria que te conduz. Sabia que ele tem alegria na sua existência? Ele sonhou contigo antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Quando você ainda era uma substância disforme, ele já havia escrito toda a sua história. Tem uma história que Deus escreveu para você. Ele conhece todinha. E ser como criança é confiar nisso. A criança sabe que os pais querem o melhor para ela. Então eles falam e ela se sente segura. Salmos 16, 11. Vai falar sobre o nosso coração. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Conhecer a vereda da vida faz você viver mais. Cuida do seu coração, de todas as coisas. Preserva, cuida do seu coração, porque dele dependerá as fontes de vida, fluirá o que você precisa para isso, para a vereda de vida, é um caminho preparado por Deus, e a alegria plena da presença do nosso Deus. Ser alegre em Jesus significa estar satisfeito nele, cada dia mais. A cada dia satisfeito, olhar para o céu e ver a glória de Deus, ter tempo de meditar nas coisas que foram criadas. Por que nessa correria dos nossos dias, nós temos nos sentido tão afadigados? Não temos tempo para olhar para as coisas que foram criadas, as coisas que Deus criou. Então, corre para lá o tempo todo, resolvendo problema e tendo contato com coisas que os homens criaram, mas pouco contato com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. Os céus são de Deus, com a própria natureza. Sabe que faz muito bem você sempre ter esse tempo, intencionalmente, toda a sua semana. A gente ama vir à igreja, a gente vem às quartas, a gente vem aos domingos, quinta-feira tem Obed-Edom, mas para além disso, é o que os judeus fazem na viração do dia, eles param tudo, e eles ficam meditando nas coisas que Deus criou. Para tudo. Faça isso por você, pela sua casa, pelo seu futuro. Pelo menos um pouco, a cada semana. Porque hoje também nós vivemos na graça, na nova e eterna aliança. Então, não salvamos o sábado. Não guardamos. Pastora, mas está nos 10 mandamentos. Ok, mas o próprio Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Então, a gente adora Ele todos os dias da semana, inclusive no sábado. E sábado é um bom dia para você também dar uma pausa e meditar nas coisas que são eternas.
Porque as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Medite no Senhor. E Jesus, então, ele colocou aquela criança no centro. Ei, presta atenção. Os discípulos ali preocupados, quem seria maior? Um olhando para o outro, será que é Judas? Será que é João? Quem será que vai estar à direita e à esquerda de Jesus no teu reino? Jesus pega uma criança e põe no centro. Sabia que na cultura judaica o primeiro lugar é no centro? Uma fila judaica não é igual à fila indiana, que é a cultura brasileira. Um atrás do outro numa reta, mas é uma espiral. É um círculo, vai fazendo um círculo, sendo que o primeiro está no centro. Cristo é a primícia de Deus, Ele é o centro de toda a criação, Ele é a pedra angular, Ele é o alfa e o ômega. E quando Ele pega uma criança e põe no centro, Ele diz: eu vim ser homem nessa terra, mas o meu coração é como de uma criança, e o seu também precisa ser. Ah, como Jesus é lindo. Lá em João 8, Jesus nos apresenta uma cena de profunda revelação do coração de Deus. Ali, ele está diante de um crime punível, com sentença de morte na lei judaica. Trouxeram para ele uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. E aqui, nessa história, Jesus vai contar para todos nós o desenho do reino. A mulher estava ali, todos com uma pedra na mão, prontos para sentenciá-la, prontos para jogar pedras sem misericórdia nem compaixão. Jesus estava escrevendo naquela areia, e ele estava escrevendo algo que muitos trazem revelações diversas sobre o que ele estava escrevendo, o futuro daquela mulher, a própria história dela, escrita na eternidade. Mas fato é que todos os demais que estavam ali também estavam inseridos naquela proposta de salvação. Não foi só aquela mulher que recebeu a revelação. Muitos receberam essa profunda revelação. Ele só falou: ok, está errada mesmo. Cometeu um crime, mas eu só quero dizer, jogue primeiro aquele que nunca pecou. E sabe o que a Bíblia nos diz? Que dos mais velhos para os mais novos, foram jogando as pedras no chão e indo embora. Os mais velhos primeiro. Por que será? Quem será que já pecou mais? Seu filho que está lá em cima ou você? Às vezes a gente olha os jovens e fala: nossa, que vida que escolheram, né? Aqui temos orado dia e noite, Deus está resgatando vidas, arrancando todo o espírito de violência, de criminalidade. Mas às vezes nós temos um olhar que julga o outro como se o pecado dele fosse maior que o nosso. A revelação de Jesus fez com que aquela palavra constrangesse aquelas pessoas, dos mais velhos para os mais novos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E pedra por pedra foi caindo ao chão. Sabe o que é ser como criança? É lançar as pedras ao chão. É não ter o dedo em riste. É ter um coração propício para liberar perdão, compaixão, para enxergar para além do que os olhos naturais veem. Jesus estava diante de uma mulher adúltera. Para aquela sociedade era algo muito, muito grave. E ele olhou para ela, vendo-a como uma princesa do reino, como uma mulher totalmente pronta para o reino. Tanto que ele disse: mulher, todos foram embora, eu não te condeno. Ele não te condena. Jesus não está com uma pedra na mão para te condenar. Muito pelo contrário, Ele está te convidando: chega mais perto de mim. Venha mais para perto do meu reino. Deixa eu mexer no seu coração. Deixa eu te fazer como uma criança. Isso é muito significativo.
Quem já viveu mais, já tropeçou mais, já errou mais e sabe o peso que o pecado impõe. Os mais velhos têm sim sabedoria de uma vida, né? Vez ou outra encontramos pessoas mais velhas que não têm noção, parece que não aproveitaram mesmo, né? O tempo que viveu. Mas aqui a palavra vai nos mostrar que a gente precisa de entender o que é ser como criança. Então, independente da idade, Jesus disse, se vocês não forem como crianças, vocês não vão conseguir viver o reino. É preciso ser como uma criança, sem pedras guardadas, ter um coração que não contabiliza o mal, que não julga com dureza e que se deixa moldar pela graça. Sabe, muitas vezes os adultos, eles trazem uma rigidez que a palavra do Senhor chama de dura cerviz. A criança não tem dura cerviz. A criança, ela é facilmente maleável. Por isso nós precisamos guardar nossos filhos. O que estão ensinando na escola? Com quem que está andando? Porque ela é facilmente moldável, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se você investe em ensinar o reino, em mostrar Jesus, queridos, não se desviará. Porque a palavra vai encontrar um lugar seguro para estar. Em toda a vida dela, ela vai se lembrar. Já o adulto, há uma estatística que mostra que conversões são mais facilmente de acontecer, de ser uma realidade, até uma certa idade. Você pregar para crianças, para jovens, adolescentes, até ali os 20 anos, 21. Depois, é claro, para Deus não existe impossível, mas se a semente não foi plantada em toda a vida, a fase adulta é mais difícil de se converter. Mantos que são inquebráveis, de consciências que estão cauterizadas por causa do pecado, por causa das muitas sapiências do mundo, do saber deste mundo. Os gregos pediam para Jesus sabedoria. Os judeus queriam sinais. Mas Jesus falou, olha, tudo que eu tenho para dar é a loucura da pregação do Evangelho. E isso é poder para salvar vidas. É o Evangelho sendo pregado na sua casa, na sua família, para você mesmo, prega para você mesmo, todos os dias. Queira isso. Mas nós vemos muita gente querendo tantas coisas, mas parece que só a palavra, o só com S maiúsculo, né, porque ela é suficiente. Parece que não está sendo suficiente para uma geração que está buscando sensações, sabe, experiências sensoriais. Ei, o que Deus tem para você é te ensinar a ser como uma criança, é ser feliz com muito pouco, é brincar, soprar. Você sabe que as crianças antigamente brincavam na rua, de brincar de bola. Uma pena era uma alegria, ficava soprando, aquilo ali já era. Hoje são tantas opções, são tantas distrações, que as coisas simples da vida estão se perdendo. O reino de Deus não é para quem acumula pedras, é para quem as deixa cair aos pés de Jesus. O chamado de Deus para você hoje, deixa cair as pedras. Sai daqui hoje, decidido. Eu vou passar uma semana sem o meu humor cínico. Eu vou passar essa semana, Senhor, para a sua glória, vigiando a minha boca, sendo compassivo, olhando para o erro do outro com misericórdia, como uma criança, dentro da minha casa, tratando os meus da maneira mais solene, tratando o meu cônjuge como o próprio Cristo. Experimenta. Você vai mudar a atmosfera. Sua casa vai deixar de ser um campo de guerra e vai ser um lugar de acolhimento. Vai ser um lugar de descanso, de cura. Faça isso. A palavra não erra em nos dizer que isso funciona.
Porque Deus depositou poder em nós. Tanto que Ele não tirou do homem o livre-arbítrio. Ele ofereceu um novo e vivo caminho. Mas ao homem cabe decidir o que ele vai fazer. Perdoar rápido. Outra tarefa de casa para essa semana. Perdoa rápido. Nós estamos batendo nessa tecla. Vai completar 100 dias, né, pastor Evandro, no final do ano. Mas nós vamos virar o ano com tudo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós vamos romper com todos os obstáculos. Vamos transpor muralhas, porque Deus está nos preparando. Deus não quebra princípio, mas para Ele fazer na sua vida o que você está pedindo, Ele está te ensinando. Ele está te ensinando. Você está aprendendo e está se aproximando. Aí chega uma hora ele fala, servo bom e fiel, toma aqui, ó. Está pronto para receber o que eu tenho para confiar a você. Ah, como Deus é lindo em tudo que Ele faz. E Ele quer nos ensinar a ser como crianças, crer sem duvidar, viver com verdade. A verdade impacta. A verdade impacta mais hoje do que antes, sabia? Porque nós vivemos num mundo de plástico. Vidas que estão... A mostra parece que está tudo perfeito. Mas por detrás das malhadas, não está não. Deus te vê por detrás das malhadas. Ele via Davi por detrás das malhadas. Os irmãos de Davi não tinham interesse nenhum para ele. Porque os irmãos de Davi olhavam para Davi e menosprezavam ele. Não via nada de atrativo nele. Mas Deus o via por detrás das malhadas. Lembre-se, Deus, o seu Pai está te vendo. Seja como criança para Ele. Seja esse lugar de prazer dEle. Ser feliz com pouco. Por favor, se ficar rolando a tela, está te trazendo ansiedade e desgosto, para. Porque tem gente que consegue ver outras pessoas em situações, porque a internet só vai mostrar o top do top. As pessoas só vão publicar a performance mais alta delas. Não tem nada de problema com isso, mas talvez você acaba se comparando e isso entristecendo o seu coração. Para. Fuja da aparência do mal. É o que a Bíblia nos diz. Para que o seu coração esteja satisfeito em Deus. Porque todas as vezes que você se encontra num estado de insatisfação, o diabo sabe que esse é o ambiente propício para te fazer pecar. Então, mantenha-se feliz com pouco. Dependa inteiramente do Pai. Encontre motivos para estar grato. Que Ele limpe os nossos corações nessa noite. Sim, que Ele encontre em nós mãos limpas, corações puros. E que Ele faça no nosso meio algo que só Ele pode fazer. Ele é Deus da graça. Somente quem volta a ser como criança pode entender a graça. A graça é o seguinte... Tem uma parte que é você que faz. Tem coisas que você vai ter que abandonar. Deus já falou. Você vai ter que labutar. Você quer conquistar? Está se preparando para isso? Amém? Faça a sua parte. Se esforce. Quer passar num concurso? Se prepare. Quer ser um profissional excelente na sua área? Capacite-se. Faça o que estiver ao seu alcance, mas não se esqueça da graça. É a graça que faz diferença na nossa vida. Porque todas as vezes que o Senhor te colocar, onde aquele lugar que Ele tem preparado para você, a sua capacidade não pode te levar lá. Porque é dessa forma que Ele manifesta a graça dEle, o poder, a majestade. É assim que as pessoas lá fora vão olhar para você e vão fazer assim: eu acho que eu quero esse Deus. Eu acho que eu quero caminhar com esse Deus. Não é proselitismo que traz salvação. Não é proselitismo que vai atrair pessoas para o reino. É vida verdadeira, palpável. São testemunhos vivos que vai atrair as pessoas. É o cheiro de Cristo em nós. Claro, queridos,
Vamos para Eclesiastes 3:12. Vamos ter um tempo aqui de ministração. O Senhor está neste lugar. O nosso Deus está neste lugar. Ele está visitando corações. Ele está aqui ouvindo suas orações. Tens fé para crer? Pode acreditar como uma criança que ouve o pai dizer. Ele está falando aqui. Ouça a voz do seu pai a te dizer: estou preparando tudo. Não temas. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes se aproximem de mim com suas petições, com sua devoção, com sua oração. Oh, aleluia, Jesus. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Abba, Pai. Eclesiastes 3:12 diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Olha que proposta simples. Ser feliz e praticar o bem. O que te impede de ser feliz hoje? Tem felicidade para nós. Não a felicidade que o mundo dá, mas a felicidade do reino de Deus. A paz, a alegria. Sim, algo que só Deus pode nos dar. Somente Ele pode nos dar.